Pessoal, dando continuidade às nossas aulas online, hoje nós vamos fazer alguns debates e análises sobre a Lei de Economia Popular. Porque agora, neste momento, nós estamos passando por uma crise mundial de Covid com relação ao Covid-19, né? Uma crise que está assolando os países mais ricos do mundo e também mais pobres. A economia popular vem à tona, a análise do bem jurídico economia popular, por que surge a necessidade de proteção à economia popular e por que em países capitalistas é necessário uma forte lei de proteção à economia popular. No primeiro momento, a gente tem que analisar o aspecto histórico da lei. Nós temos hoje no Brasil uma lei de proteção à economia popular, é a Lei 1521 de 1951. Temos que lembrar que em 1951 o nosso presidente era Getúlio Vargas. Quando ele volta pelo voto do povo, né, depois da conhecida ditadura Vargas Estado Novo, Getúlio Vargas volta ao poder pelo voto, eleito, e Francisco Campos, ministro da Justiça, propõe um projeto de economia popular justamente para frear o abuso do poder econômico, para frear o abuso dos mais fortes economicamente com relação aos mais fracos, com relação àqueles que não têm poder de compra. Então, antes de mais nada, Francisco Campos, em várias entrevistas dadas à época, lá em 1950, ele dizia que a proteção à economia popular era a proteção do povo. Eu tive a curiosidade de fazer algumas pesquisas em sites históricos na Biblioteca Nacional de algumas entrevistas de Francisco Campos da época, e ele dizia o seguinte: a equiparação de crimes contra a economia popular aos crimes de Estado tem teor nacionalista de lei, ou seja, lá naquela época, com Getúlio Vargas, já se podia pensar razoavelmente que se tinha um Estado intervencionista, não tão liberal quanto os Estados Unidos, mas um Estado mais intervencionista, onde a regulação de preços, a regulação de mercado era objeto da economia, da lei de economia popular. E continua o Francisco Campos, em várias entrevistas, nessa entrevista dada à época, que ele revelava que a lei de economia popular tinha como alvo os mais fortes economicamente que poderiam causar prejuízos aos mais fracos e pobres, que seriam o alvo da proteção da lei. Interessante que agora a gente vê essa questão da proteção da economia popular num sistema de crise, num sistema de pandemia, onde fortes economicamente vêm se aproveitando de uma situação de crise internacional para impor a supremacia do valor que eles, muitas vezes através de truques e cartéis, impõem sobre seus próprios produtos em detrimento do mais fraco, que muitas vezes não tem poder de escolha e acaba sendo forçado a comprar produtos dessa maneira, né? A gente está vendo aí até a questão do álcool em gel, produtos aí inflacionados em várias e várias e várias vezes a mais do que o valor original de mercado. Então isso aí é uma violação aos crimes ou é uma violação ao bem jurídico, economia popular. E continuava, né, dizendo o ministro Francisco Campos, ou seja, infrações de ordem econômica serão analisadas com relação à coibição do abuso de poder econômico, ou seja, a necessidade dessa coibição, obviamente a coibição para proteger o mais fraco contra esse abuso, o mais fraco, o mercado de consumo. A população, interessante é que em 1950 já se falava em coibição ao abuso do poder econômico, né, quando o Brasil estava aí se abrindo no século XX, né, saindo do Estado Novo, né, já com Vargas na sua volta gloriosa eleito, impondo regulamentação de mercado. E economia popular também se confunde com proteção da população contra abusos que podem acentuar problemas econômicos. Coibição de abuso dos fortes economicamente, usualmente quando fazem truques, cartéis ou anéis de produção, dominação de mercado, entre outras coisas. E daí vinha dizendo, e nessa entrevista do ministro Francisco Campos, ele dizia: a vida é cara e não se pode tornar mais cara através de abusos com relação à economia popular, causando desordens econômicas, oscilações de preços, dificuldades de abastecimento. Vejam bem vocês que a questão da dificuldade de abastecimento é o que a gente está passando aí com alguns produtos de higiene, limpeza, álcool em gel. Deus queira que não, mas também pode ser que no futuro venhamos a passar aí dificuldade de abastecimento até com produtos alimentícios.
Nesses casos, uma lei lá de 1951, Lei de Proteção à Economia Popular, hoje traz essa proteção. E daí vem ainda o Francisco Campos relatando sobre o teor da lei e a necessidade de deter o abuso do poder econômico. Então esta foi a fundamentação que à época trouxe a Lei 1521 de 1951, tutelando a economia popular, tutelando a economia do povo, tutelando o poder de compra do povo e coibindo a caresia. O bem jurídico penalmente tutelado, ou seja, também sinônimo de objetividade jurídica, é a economia popular. E no artigo 1º da lei diz o seguinte: serão punidos na forma dessa lei os crimes e contravenções contra a economia popular. E esta lei regula o seu julgamento. E o interessante é que no artigo 2º, com vários e vários incisos, longos, por sinal, uma característica das leis daquela época, né, vinha trazendo os tipos penais. Recusar individualmente em estabelecimento comercial prestação de serviços essenciais à subsistência, sonegar mercadoria ou recusar a vendê-la em quem tenha condições de comprar a pronto pagamento, favorecer ou preferir um comprador ou freguês em detrimento de outro, expor à venda mercadoria ou produto alimentício cujo fabrico haja desatendido às determinações oficiais, negar ou deixar o fornecedor de serviços essenciais de entregar o freguês a nota relativa à prestação de serviço, ou seja, venda sem nota, né, que pode ser um sinal de sonegação fiscal. Misturar gêneros ou mercadorias de espécies diferentes e expondo-os à venda como puro, ou seja, uma adulteração de produtos e mercadorias, transgredir tabelas oficiais de gêneros ou mercadorias. Então vejam bem vocês que nesse caso aqui a norma penal é em branco, né? Hoje nós não temos produtos tabelados, em razão da liberdade de mercado que se impôs, mas por exemplo, no governo Sarney, em razão da altíssima inflação, nós tivemos um tabelamento de preço e a lei de economia popular foi bastante evocada. Negar o vendedor ou fornecedor de vender produtos de primeira necessidade, seja à vista ou a prazo. Caso ele tenha esses produtos, ele não pode se negar a vender, né? Ou, se ele faz estoque, ele muitas vezes pode estar fazendo aí uma fomentação para uma posterior hiperinflação do produto, que é uma violação à economia popular também, né? O que a gente está vendo aí com os produtos de limpeza, álcool em gel e etc. Obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de um número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos. Eles citam aqui bola de neve, cadeia, pichardismo ou qualquer outras equivalentes pirâmides econômicas, né? Violar contrato de vendas ou prestações, fraudar pesos ou medidas padronizados por leis ou regulamentos, possuindo ou detendo-os no comércio. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. A multa aqui na lei está em cruzeiros ainda. O interessante é que essa lei de economia popular, hoje ela vem sendo complementada, algumas partes dela foram modificadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Hoje nós temos uma proteção ao consumo, hoje nós temos uma proteção ao consumidor, hoje há uma necessidade de se ter no rótulo do produto exatamente o que está no conteúdo. Nenhum fornecedor, produtor ou qualquer pessoa que esteja na cadeia de produção pode, também pelo Código do Consumidor, né, vender um produto por outro ou causar fraude no comércio, e aspectos nesse sentido que também foram regulamentados posteriormente pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, a minha proposta aqui neste momento é: vamos fazer uma análise e fica aberto para o debate. Eu quero que vocês me escrevam o que é economia popular, o que se entende por economia popular, qual a proteção constitucional na Constituição de 1988 dada à economia popular. 2 perguntas. Terceiro, em um Estado liberal, de economia liberal, em um Estado capitalista como o Brasil, ainda é necessário uma lei de economia popular como a que foi editada em 1951? Aguardo as respostas de vocês no nosso fórum. Um abraço a todos.